a discutir hoje. No fim, vai ter um Q&A, tá, para o pessoal que estiver nos assistindo poder interagir. Eu peço que quem tiver alguma pergunta pode endereçar pelo chat da ferramenta, que vai ser encaminhada para o João e ele vai responder aqui na live mesmo. Perfeito. Valeu, obrigado, Thiago, pelo convite. Me escuta bem? Muito bem. Ótimo, obrigado a todos que acompanham a gente aqui ao vivo e depois quando for eventualmente transmitido. Bom, como o Thiago adiantou, meu nome é João Carvalho, sou CEO da Hands. Basicamente sobre mim, atuo no mercado mobile desde 2006, né, numa jornada que passou por desenvolvimento, por tecnologia, depois por mídia e mais recentemente por dados, Big Data relacionado ao universo mobile. E hoje eu sou o CEO da Hands, empresa que a Confrapar é investidora, onde a Hands, o core da Hands é que a gente chama mobile behavior. Então, a gente tem um entendimento aqui que o celular hoje é muito difícil você enganar o seu telefone. Então, o celular hoje, ele reflete o comportamento das pessoas, ele reflete os lugares que você frequenta, ele reflete o comportamento que você tem de consumo no que diz respeito ao uso de aplicativos. Então, ele consegue ter uma fotografia muito interessante sobre cluster de pessoas. Todo mundo sempre pergunta, né, ainda mais agora, entrando em vigor, sobre LGPD. Óbvio que tudo que a gente faz tem que ser muito pautado com consentimento e com todas as questões relacionadas à lei, mas mesmo assim, acho que a lei organiza o mercado, dá um conforto para o consumidor, para o usuário, mas não inviabiliza prestação de serviços que o mercado como um todo vem fazendo. Então, dentro desse contexto de entender que o comportamento das pessoas é um ativo super importante, a Hands tem ali algumas ofertas comerciais onde a gente consegue ajudar empresas que querem entender esse comportamento, seja para insights, seja para ativação, e aí essa a nossa proposta de valor. Tá? Um dos pilares que a gente atua é justamente a parte de mídia, de ativação, que é um pilar que a gente vem fazendo já há bastante tempo e foi se consolidando, principalmente cruzando com o mundo dos dados. E em paralelo à Hands, mas na verdade de forma complementar, porque é um ativo da Hands, a gente tem uma plataforma de conteúdo chamada Morse. Para quem não acompanha, fica até o convite aqui, posso dividir o link depois, que é uma plataforma de conteúdo onde a gente fala sobre esses assuntos. Falamos sobre mobile, sobre Big Data, sobre inovação e principalmente, como são temas bem abrangentes, né? A gente fala sobre como essa transformação está sendo importante, principalmente no tema de geração de demanda, de conhecimento de comportamento e geração de demanda, que eu acho que abre aqui o tema de hoje. E o interessante, eu quis falar aqui sobre o Morse, porque como o Morse é uma plataforma de conteúdo aberta, propicia que a gente tenha muitos bate-papos com empresas do mercado, então seja a gente fazendo pesquisas para as newsletters que a gente solta, mas principalmente nos podcasts, onde a gente tem oportunidade de entrevistas, então já entrevistamos pessoas de operadoras, de marketplaces, da indústria, então aqui eu trago um overview geral, que ele estende um pouquinho a visão especificamente só da Hands, mas agrupa com um pouquinho de visão de mercado. O que eu queria trazer hoje como um tema que eu acho que ele é super interessante e atual é como esse mercado de geração de demanda ele está mudando, né? A gente às vezes chama ele de mídia e eu gosto de chamar de geração de demanda porque não necessariamente só a mídia que vai gerar a demanda, apesar de mídia ser algo importante e relevante. Mas o que eu acho que está acontecendo nesse mercado e é super importante para quem aqui participa ficar de olho, seja você investidor, seja você player do mercado, startup, é que a gente vem de um mundo onde, sei lá, 2, 3 anos atrás, onde se você pensasse as oportunidades de geração de fluxo ou de demanda para uma empresa, era muito restrita a alguns players de mercado. Então, você provavelmente viria na cabeça as empresas mais conhecidas de mídia, né, como Google, Facebook, você tem ali um Tier 2, né, de Twitter, seja lá como for, e você tem os portais. O que aconteceu, né, você olhando mais recentemente, e eu acho que não aconteceu pela pandemia, mas de certa forma foi alavancado por tudo que aconteceu esse ano, foram diversas empresas entrando nesse mercado de geração de demanda. Conversando e fazendo entrevistas e até pesquisas aqui, o que eu acho que muda um pouquinho é que no momento de crise, as empresas elas não querem necessariamente contratar serviços, não querem assumir custos, não querem necessariamente ter um serviço adicional. Eles precisam fazer negócio, né? E fazer negócio é gerar demanda. Então, eu elenquei aqui algumas categorias, né, de empresas e de serviços
que até então não é trivial você ter como gerador de demanda, mesmo no momento agora, algumas mais incipientes, outras já mais tracionadas, mas se a gente for parar para pensar, né, varejistas, eles sim, no mundo físico, têm toda a lógica lá do trademark de atuar, mas houve um movimento recente de varejistas entrando no mundo da mídia digital. Então, isso acontece desde um Walmart que começou a se posicionar, nos Estados Unidos a CVS, que é a rede de farmácias, própria Starbucks. Então, hoje você tem essas empresas varejistas que sempre tiveram no play de gerar demanda, mas muito mais do lado transacional, criando oportunidades de mídia digital. Então, a CVS, por exemplo, que é a rede de farmácia, ela tem uma operação de advertising, ela tem uma operação de mídia, onde ela entende que o mercado que quer falar com o público dela tem necessidades específicas e que ela, talvez mais do que ninguém, entende essa necessidade, então tem um potencial ali na mesa. Starbucks é a mesma coisa, Starbucks tem toda uma plataforma de loyalty, e loyalty é geração de demanda, que funciona muito bem, eles têm todo o sistema deles de pagamentos, e hoje eles já deixaram isso como uma plataforma as a service, oferecendo isso para terceiros. Então, hoje, eles têm isso como um business deles. Quando você vem para e-commerce, é a mesma coisa. E-commerce, apesar de sempre estar no mundo digital, criando operações de advertising especificamente, a gente acompanha, por exemplo, a Amazon. A Amazon nos Estados Unidos já é um player super relevante de mídia, já encostando ali nos mais conhecidos, que a gente sabe, de Google e Facebook, uma operação que é recente, né, e o crescimento super exponencial e mostrando o potencial que vai ter mais para frente. Indo para marketplaces, a mesma coisa. Então, o Mercado Livre também anunciando a sua operação de advertising, já tem pessoas, headcounts específicos para isso. Esses talvez sejam mais normais a gente entender, porque como eles comercializam produtos, está ali, de certa forma, nativo, eles gerarem fluxo. Aí, se a gente começa a olhar uma nova categoria que surgiu, e essa sim avançou bastante durante a pandemia, que são os super apps. E aí tem gente que considera apps específicos como super ou não super apps. Então, apesar da discussão da nomenclatura, vamos falar aqui de aplicativos de serviços que facilitam a vida das pessoas. Eles já são, além de aplicativo de serviço, são operações sim de advertising, onde conseguem se relacionar com a indústria, oferecendo soluções de mídia para priorizar um produto versus outro. Então, para quem usa esses aplicativos e já eventualmente foi impactado ali por algum estímulo para você comprar um produto X versus Y, isso não é um acaso, é uma solução de advertising. E a gente começa a entrar para os menos, né, talvez conhecidos de todo mundo aqui, mas que também se movimentaram. Então, fabricantes de smartphones são hoje players que estão entrando nesse mundo. A LG aqui no Brasil tem solução de publicidade, onde ela entende que existe uma possibilidade de trazer marcas para se relacionar com quem é o dono do hardware. É um projeto, inclusive, que é desenvolvido junto com a Hands. A Samsung tem a operação de ads dela, positivo. Então, esse layer de fabricantes está acontecendo e muito seguindo o que acontece lá fora com a Apple. A Apple é uma empresa que, para quem acompanha um pouquinho o que vem acontecendo com ela, ela teve uma queda, na verdade uma queda não, né? Ela parou de crescer com a venda de smartphones, né? No caso do iPhone. Então a venda de iPhones não vem mais nos ritmos de antigamente, mas ela teve uma visão de que faz muito mais sentido ela pensar em como monetizar a base instalada versus simplesmente monetizar a venda de novos aparelhos. Então isso abriu, né, para que vários outros fabricantes tenham o mesmo olhar. Aí, a gente aprofundando ainda um pouco mais, você tem todo mundo das operadoras. As operadoras de telecom são, sim, empresas que no passado já tiveram algumas coisas muito mais relacionadas a conteúdo, né, a venda de pacotes que são relacionados com telecom e entretenimento, mas que também, mais recentemente, estão se posicionando nesse mundo de geração de demanda, de insights e de publicidade. Hoje eu diria que todas as operadoras que tem aqui no Brasil já têm soluções, umas já eventualmente fazendo mais barulho, indo ao mercado, se posicionando com uma área de advertising mais, não digo nem só estruturada, mas fazendo um pouco mais de divulgação, e outras talvez fazendo também algumas coisas, mas sem ter essa divulgação massiva. Mas são hoje pilares importantes e também quando a gente olha lá para fora, você pega grandes empresas grandes operadoras como Verizon e AT&T, são muito fortes lá fora, fizeram aquisições literalmente bilionárias para estarem presentes nesse mercado. Um ponto curioso também, que foi até pauta de um dos conteúdos que a gente falou no Morse,
esse posicionamento de operadora hoje como esse canal de comunicação com os usuários e potencialmente gerador de demanda é tão importante que na Índia a gente tem movimento das 3 principais, né, se a gente for falar, Google, Facebook e Amazon, fazendo investimentos, se tornando sócios das operadoras indianas. Isso por quê? Porque eu acho que tem os dois lados, né? De um lado, existe sim um entendimento que sem conectividade nada acontece. Então, você pode ser o maior player do planeta, do mundo do advertising ou de conteúdo, qualquer coisa digital. Se não existe conexão entre a sua empresa e o usuário, nada acontece. E a conectividade é uma atividade, se tirar da tomada, tudo acaba. Mas também tem um entendimento contrário, né? Que como essas empresas estão caminhando nesse sentido, estar próximo, teoricamente, faz sentido. Então, na Índia, isso está acontecendo, aconteceu e está acontecendo, das Big Techs se aproximando. Até um ponto que a gente também já escreveu aqui no passado, é se esse movimento seria um movimento pautado pelas operadoras atuando sozinha, né, fazendo a verticalização, ou se seria realmente através de parcerias. E aí, mais talvez curioso, e que também aconteceu recentemente, é a entrada de outros players, como, por exemplo, ERPs e fintechs nesse mercado de geração de demanda. Eu acho que esses dois, apesar de talvez não ser tão trivial, são bem interessantes, porque são players que até então poderiam ser vistos como commodity, serviços como commodity, serviços que são custo, né? E de certa forma eles podem virar a chave e passar a ser gerador de receita. E é curioso, a gente falou um pouquinho antes lá, por exemplo, dos super apps, e aí falando aqui das operações das empresas aqui no Brasil, elas acabam trazendo a tiracolo as duas soluções. Então, quando um estabelecimento, um restaurante, seja lá o que for, mas acho que restaurante é o que mais ilustra aqui o exemplo, ele passa a aderir a uma dessas ferramentas que a gente bem conhece, ele ganha a geração de demanda, ele ganha o ERP e ele ganha o sistema de pagamento. Então, tudo vem acoplado numa coisa só e, basicamente, o custo é um revenue share. Então, eu acho que ao os super apps se movimentarem, por consequência, gerou essa necessidade de empresas, no caso de ERPs e de fintechs, entrarem nesse jogo. Numa outra live que a gente teve aqui, a gente colocou essa provocação, eu acho que é legal para a gente parar para pensar. Imagina um adquirente tradicional que a gente conhece, uma Cielo, uma GetNet, se ela tivesse um aplicativo para o consumidor na ponta, como se fosse um clube de fidelidade ou algum aplicativo de descontos, qualquer coisa que gere demanda, mas que oriente que aquele desconto, aquela pontuação, ela só acontece se transacionar naquela maquininha. Ou seja, você imagina a Cielo com um app ali, onde ela tem uma série de descontos e promoções, onde o consumidor na ponta tem acesso a esse desconto, mas que para ele efetivar o desconto ou ganhar o ponto, ele tem que transacionar na maquininha. Então, você faz com que algo que até então era custo e fica numa discussão lá sobre taxa, sobre MDR, ela passa a ser uma discussão muito mais proativa sobre geração de demanda adicional. Eu não sei quem conhece aqui mais profundamente a Hands, mas a gente tem como sócio hoje aqui na Hands, inclusive membro do conselho, o Eduardo Gouveia, que foi CEO da Cielo, mas anteriormente ele foi CEO da Alelo. E já lá atrás, e estamos falando de alguns anos atrás, a gente teve um projeto lá com eles que tinha esse objetivo, né? A Alelo é uma empresa que ela se relaciona com a empresa, né? Então, ela, com o RH da empresa, se relaciona com o estabelecimento comercial, mas ela não tinha um relacionamento direto com o portador do cartão, com o usuário. E para você gerar demanda, você precisa ter essa relação com o portador do cartão. E aí foi desenvolvido todo um projeto super interessante que a gente fez na época com a Alelo, antes, obviamente, do Gouveia estar aqui na Rent, e possibilitou que a gente transformasse, na verdade, a Alelo em geradora de demanda. Então, estamos falando aqui de um período até anterior a plataformas como Rappi, iFood terem explodido. Então, o restaurante queria estar na Alelo, muito menos pela discussão de aceitar ou não aceitar o método de pagamento, mas muito mais porque era possível mostrar que tinham milhões de portadores do cartão, que até antes de ter o aplicativo eram simplesmente portadores de cartão, porque nada acontece no cartão, você não consegue se comunicar através de um cartão, mas na hora que você cria um aplicativo, associa o cartão ao app e você começa a notificar aquele usuário que um restaurante perto dele ou que um restaurante de uma categoria que ele costuma se alimentar tem uma promoção, a partir daquele momento a Alelo passa a ser geradora de demanda e aí muda completamente o olhar. Então, eu acho que essa é uma das provocações
que a gente tem trazido muito para empresas que a gente atua em conjunto, porque às vezes é uma mudança sutil que você tem na forma como você organiza a sua oferta e você passa a fazer parte de uma agenda, vamos dizer assim, positiva, uma agenda proativa junto com o cliente, que é a agenda de gerar demanda. Quando a gente traz esse conceito, essa possibilidade, a gente gosta de trazer aqui uma metodologia que a gente coloca uma matriz, que nesse mundo você tem basicamente 4 pilares que você pode trazer quando você quer entender o potencial de geração de negócio. Então você tem, por exemplo, usuário, tá? Então uma empresa pode ter usuário. O que é usuário? É o consumidor lá na ponta, mas só o usuário. Então você tem usuário, você tem dados, ou seja, insights do usuário, você tem a capacidade de ativar o usuário e você tem a capacidade de transacionar. Você pode ter tudo ou você pode ter parte disso. Por exemplo, apenas o usuário. Você fala assim, mas dá para ter só o usuário sem ter dados? Dá. Eu dei o exemplo aqui da Alelo. A Alelo ela tinha o usuário na ponta, mas ela não tinha, né, informação. E pensa em toda a indústria. Né? Você compra hoje uma cerveja, você compra um refrigerante, uma pasta de dente, você pode até comprar por um canal digital, mas a indústria não tem a menor visibilidade quem é aquela pessoa. Então você pode ter só o usuário, mas não ter dado. Aí você tem um pilar de empresas que tem o usuário, tem o dado. João, dentro desse exemplo aí, eu acho que foi emblemática a decisão da Nike de retirar seus produtos da Amazon, né? Perfeito. Para quem não acompanhou essa jornada, a Nike teve uma troca de CEO e o CEO que assumiu a Nike veio do eBay. Então, ele é um cara que sempre esteve do outro lado ali e ele tinha um pouco dessa visibilidade. E a Nike tomou uma decisão ali de sair, vários motivos, e aí tiveram discussões, qual foi o principal motivo, tem desde defesa que diz respeito de artigos falsificados e tal, mas muito do que foi pautado isso são os dados. O que a Nike falou na época era o seguinte: a gente não é simplesmente um vendedor de tênis, a gente tem que entender comportamento. Eu preciso saber quem está comprando qual tênis, por qual motivo, para qual atividade, quem compra o tênis X e não compra o Y. Foram dados vários exemplos. Eles tentam entender quando a pessoa não compra, quando ela compra um tênis, se ela queria aquele ou foi pela falta de outras opções. Então eles tomaram uma decisão que foi bem radical. Imagina que uma empresa tirar o produto hoje de uma plataforma como a Amazon, a queda de receita potencial é muito alta, mas eles entenderam que eles precisavam ter isso, precisavam ter dados, porque, né? Bom que o Thiago pontuou, porque senão eles só tinham usuário. Alguém comprou um tênis da Nike lá na ponta. A Nike é uma empresa que já há bastante tempo tem vários cases relacionados inclusive a mobile, as plataformas dele de running que você acompanha são sim um serviço de valor agregado para o consumidor, mas mais do que isso é uma forma de eles entenderem o comportamento. Então, você pode sim ter só usuário sem ter dados, sem ter comportamento. Aí você tem os players que têm usuários, têm dados, mas para por aí. Quem seriam? Acho que os melhores exemplos que a gente pode trazer aqui de quem tem dados e usuário e dados, mas não tem nenhuma capacidade adicional, são os birôs, né? E são os próprios RPs. Então, imagina hoje você tem um RP, vamos dizer assim, tradicional, que ainda não estendeu a oferta, ele tem lá, principalmente quando tem transação por CPF, por CNPJ, ele consegue saber quais CPF estão consumindo, como que isso acontece, mas ele não tem uma solução que ele pode partir para ativação, ou seja, como que ele vai gerar fluxo. Aí você tem os players que têm usuário, dado e ativação, então estamos falando desde os players tradicionais de mídia até os que eu comentei antes, né, operadoras, fabricantes, e o quarto pilar, que é a transação, é você ter a capacidade de fazer tudo isso, inclusive fazer o checkout. Você executa a venda em nome do seu cliente. E aí é onde se encaixam os principais que a gente está falando aqui, que são e-commerce, marketplaces e super apps, mas que outros players também começam a olhar. Então, no overview que a gente traz de mercado nesse sentido, o que tem acontecido, por exemplo, você tem empresas de RP como o TOTUS, como o MarketUp, como a própria Lynx, que tem já soluções de extensão de audiência, ou seja, eles permitem que o cliente que tem a ferramenta, o software, utilize o software para buscar novos clientes. E eu acho que o conceito de lookalike ele é bem interessante, porque a plataforma que transaciona, ela mais do que ninguém sabe qual é o tipo de cliente que converte ou não.
Acho que o movimento mais emblemático desse, de você ter uma plataforma de gestão, né, de funil, de conversão, de RP, indo para o mundo do advertising, foi quando a Salesforce fez a aquisição da Krugs. Provavelmente a Salesforce vocês conheçam, a Krugs eu acho que só quem é mais no mercado. A Krugs é uma plataforma de gestão de audiência. Ela é uma plataforma que ela não é um veículo de mídia, mas ela é uma plataforma que permite que você segmente usuários para fazer mídia. E aí, na época também que saiu sobre a aquisição, eles falaram muito isso. Eles, enquanto Salesforce, que trituram, né, que conseguem pegar o lead e mostrar qual lead que está gerando ou não está gerando venda, eles sabem o que converte e o que não converte. Eu lembro que na época eles usaram um exemplo ali da indústria automotiva que foi bem interessante. Principalmente nos Estados Unidos, a Salesforce é muito forte em software para a indústria automotiva, e eles falaram que eles conseguiam, inclusive, saber qual dia da semana e hora do dia era mais propícia para vender cada veículo. Então, qual dia da semana é melhor para vender o esportivo, qual dia da semana é melhor para vender o carro família. Então, eles tinham dado esses exemplos ali, que o esportivo, normalmente, ele é comprado durante a semana, o carro família no final de semana, e a gente consegue até entender um pouquinho, né? Se o cara levar a esposa lá para comprar o esportivo, ela não deixa. Por outro lado, quando ele quer comprar o carro da família, já leva todo mundo, enfia dentro do carro, vê se cabe. E aí, o que ele trouxe? Ele falou assim, se a gente sabe qual é o melhor dia que transaciona cada modelo, e se a gente sabe o tempo médio entre ativar um cliente e ele se locomover até a concessionária, ele sabe o melhor dia, o melhor horário para fazer a mídia. E durante muito tempo, o que eles falaram é que eles eram demandados por compartilhar esse dado com os clientes que queriam utilizar essa informação para fazer mídia, mas eles não estavam monetizando essa história. Então é do tipo, deixa eu extrair essa informação de dentro do meu software e deixa eu entender como melhor eu compro a mídia. E aí eles entenderam que isso nada mais do que seria um add-on que eles poderiam colocar lá. Então, eu acho que trazendo aqui exemplos de empresas que foram nesse sentido, eu acho que é super interessante porque ele traz esse movimento, eu acho que é um pouquinho aqui da pauta do papo, ele traz oportunidades e desafios também, né? Então, quando a gente fala hoje, por exemplo, eu vou pegar desde os pequenininhos até os grandes, né? Eu li duas matérias aí, aqui a gente está fazendo mais do bate-papo, mas às vezes a gente faz workshop com apresentação, e aí tem um slide que eu boto duas matérias super interessantes, eu não vou abrir o nome da empresa, mas o conceito é legal. Uma matéria era dizendo o seguinte, restaurantes que foram salvos pela empresa tal, e era uma empresa, né, de delivery. E a outra matéria era aplicativos que estão morrendo pela empresa tal, era a mesma empresa. Então, numa perspectiva, estavam dizendo como que restaurantes que estavam indo mal, e aí não estou falando de pandemia, tá? Isso é antes. Restaurantes que estavam indo mal, que não estavam indo bem das pernas e, de repente, encontraram na jornada digital uma forma de se destacarem lá dentro. Então, realmente, restaurantes que tiveram um crescimento exponencial, e a matéria citava alguns, que abriram novas unidades, foram para o conceito de dark kitchens, né? Que basicamente é um restaurante que ele não é aberto ao público, ele é um restaurante, uma cozinha, eles chamam de cozinha escura, né? Uma cozinha fechada que é só para delivery. E do outro lado, restaurantes que ficaram tão viciados nesse fluxo de geração de demanda pelo lado dessas plataformas, que em algum momento se mudou o algoritmo, mudou o ranqueamento, entrou mais concorrentes ali na região, eles desapareceram e ele não tinha geração de fluxo orgânico. Então, eram restaurantes que ele basicamente dependia da geração de fluxo dessas plataformas. E o grande desafio, né, e aí ao mesmo tempo oportunidade, quando você olha isso para a indústria, é que muitas dessas plataformas que resolvem o problema da indústria são caixas pretas, que a gente fala. Então, o cara recebe um pedido lá na pizzaria dele dizendo o seguinte, olha, o endereço tal pediu 3 pizzas, vai lá e entrega. Muitas vezes não sabe quem é o cliente, não sabe informação nenhuma, não sabe quais outros produtos ele consome e não tem nem a capacidade de ativar esse cliente. Mas tem o endereço? Tem. Você pode mandar o motoqueiro tocar a campainha lá e pedir se o cara quer comprar outra pizza. Mas você não tem a capacidade de mandar uma mensagem, mandar um SMS, mandar um push notification. Então, tem aí um play de desafios e oportunidades, oportunidades que realmente estão permitindo que alguns players entrem no jogo, e aí eu vou migrar aqui falando de oportunidades para grandes players, depois eu retomo para o desafio. A indústria, né, e aí vamos falar dos grandes, bens de consumo e por aí vai,
elas têm sempre esse grande desafio que o Thiago pautou aqui, como o da Nike, que é de entender o cliente que está lá na ponta. Tem um movimento de mercado chamado D2C, que é Direct to Consumer, onde você tem a indústria querendo vender direto para o cliente final, se relacionar direto com o cliente final. Só que isso é, de certa forma, desafiador, principalmente quando você quer ter escala. Então, hoje, essas plataformas, elas permitem isso. Hoje você tem lojinhas, então, quem já não viu nesses aplicativos que eu comentei, você ter lojinhas de produto ali. E aí, tem desde uma Expresso, que é uma Nespresso, que ela já tem uma loja física, e ela simplesmente migrou lá para dentro, mas às vezes, não sei se vocês já viram, tem lojinhas de bens de consumo mesmo. Você tem ali, de repente, de produtos ou de marcas conhecidas, que ela cria uma lojinha dela, e aí se você compra, sim, ela gera, né, o pedido sai por alguma varejista, sai por alguma loja, mas ela passou a ter uma loja de contato direto. Então, essa revolução dos canais de ativação estão permitindo que novas marcas tenham esse contato direto com o cliente. Por outro lado, e aí eu comentei dos desafios, tem essa questão realmente de como isso está pautando a indústria e transformações. Então, a gente deve acompanhar transformações bem interessantes. Uma notícia recente, que eu não sei quem aqui teve a oportunidade de acompanhar, que a Amazon está falando de lançar a sua primeira Dark Store, que seria da Whole Foods. Então, a Amazon comprou a Whole Foods, né, que é como se fosse um supermercado, mais um mercadinho de bairro. Então, é um mercado que ele tem um atendimento ao público, tem uma série de inovações ali que eles colocam, que todo mundo conhece, o Amazon Go, que agora vai entrar também para a Whole Foods, mas o que eles estão pontuando é que eles vão abrir a Dark Store. O que é a Dark Store? A Dark Store, né, no mesmo conceito do restaurante, é uma loja que ela não é aberta ao público. Aí, outro dia, numa conversa que a gente teve, qual que era o ponto? Se não é aberta ao público, o que ela é, na verdade? Ela é um entreposto, né? É um estoque avançado para que você consiga ter entregas mais rápidas. Então, quando você vem para o conceito do e-commerce, o e-commerce é o conceito de você fazer uma compra e você receber em X dias, né? Então, esse é o conceito do e-commerce. Do e-commerce, você tem os CDs, você faz a compra, essa compra vem do CD e você começa a receber em alguns dias, às vezes quando é muito eficiente, de um dia para o outro. Quando você começa a ir para o modelo das lojas fazerem parte desse ecossistema, que é o modelo dos super apps, de app de delivery, você transforma as lojas, que também são lojas, em pontos de distribuição. Então, essa dinâmica da entrega, ela começa a ser muito mais rápida. Porque você não precisa que um pedido venha de um CD que está na Anhanguera ou que está em algum outro local aqui, para quem está em São Paulo, em Anhanguera acaba sendo um hub ou outras localidades, mas você tem às vezes um pedido online saindo da lojinha que está aqui a um quarteirão da sua casa. Só que quando você tem as duas coisas acontecendo, você tem a loja operando para o cliente e você tem o delivery, a loja ainda tem o branding da loja, ainda tem um awareness. A hora que você vai para o supermercado, e aí, né, é interessante para a gente refletir, quando você vai no supermercado, você não está comprando, salvo alguns produtinhos que tem marca própria, você não está comprando o supermercado, você está comprando produtos das marcas. Você está comprando a sua marca de cerveja, a sua marca de refrigerante, seu macarrão, a sua fralda, seja lá o que for, e você foi ao supermercado, a marca do supermercado, ela tem lá o seu conceito de você gostar, de você se relacionar, de você acreditar nos valores da marca, por ser perto da sua casa, porque o layout da loja é um layout que você considera interessante e várias outras coisas. Quando você vai para um conceito de Dark Store, onde tanto faz onde ele está estocado, onde você está comprando a sua cerveja favorita, seu refrigerante favorito, e você não está preocupado se ele está estocado numa loja bonitinha, numa loja bonitinha, da loja é bom ou ruim, você vai para uma dinâmica muito mais voltada para preço, voltada para prazo de entrega. Então, essa reviravolta que a gente está vendo agora da geração de demanda direcionar para canais alternativos e canais alternativos buscando geração de demanda, estão criando uma série de subempresas, né, não no mau sentido da palavra, mas novas categorias de empresas que estão preenchendo esses nichos. Então, você tem desde lojinhas sendo implementadas em condomínios, tanto residenciais quanto condomínios corporativos. Você tem áreas de shopping center virando literalmente áreas de estoque. Você tem a indústria fazendo estoque avançado.
Então, o ponto que a gente está trazendo aqui sobre as novas possibilidades de geração de demanda, elas estão transformando não só o mundo da mídia, que é o mundo onde a gente como Rent está mais inserido, está transformando o mundo de diversos players de negócios, como eu comentei aqui, de fintechs e de RPs, que começam a olhar que o seu concorrente às vezes não é o seu concorrente literal. De novo, e aí aqui citar nomes porque são coisas abertas. A RAP é no seu próprio, né? O que é o próprio da RAP? É uma possibilidade de você desagregar os serviços da RAP, você enquanto lojista, dono de um estabelecimento comercial, você não precisa estar no marketplace, porque hoje a RAP é tudo junto. Ele é um marketplace, ele fica com um percentual relevante, né, da receita, mas ele te traz uma solução completa. Ele te traz o sistema de gestão, ele te traz o sistema de pagamento, ele traz uma audiência e ele te traz a vitrine para você colocar os seus produtos na vitrine dessa audiência, com as fotos, tal, tudo certinho. O que eles viram, né, durante esse momento de pandemia? Muitos e muitos restaurantes migraram no susto para o RAP, não só restaurantes, lojas, tal, porque não tinham outra alternativa. Só que agora, as coisas voltando ao normal, talvez aquele percentual tão agressivo não faça sentido para ser 100% da operação, porque tem muitas empresas que passaram a ser 100% operacionalizadas via plataformas como Rappi e iFood. Eles foram muito rápidos e desagregaram. Então, hoje eles têm a solução do próprio, que é o seguinte, olha, você não quer botar no meu marketplace, mas você quer usar a minha solução de gestão, a minha solução de ativação, você consegue contratar esses itens de forma segregada. Então, literalmente, passou a ter um RP, passou a ter uma solução de pagamento. O iFood fez um movimento um pouco parecido com a aquisição de uma empresa, fez a aquisição da empresa chamada eComanda, que é uma empresa de gestão, né, de RP para restaurantes. Então, os players que estão vindo do lado da geração de demanda estão avançando bastante, e aí, quem não tem essa geração de demanda intrínseca no seu negócio, começa a ter que se movimentar. Um outro negócio que a gente também tem tido reuniões, conversas e podcasts, então, de ambos os aspectos, né, desde a parte de conteúdo até na parte mais de negócios mesmo, é o que diz respeito ao meio de pagamento. Então, com o Pix agora, muito simples e fácil, uma empresa introduzir um sistema de pagamento. Então, não é trivial uma empresa o momento do Pix, ela ter a sua plataforma própria de pagamento, né? Então, são poucas as que conseguem, tem que ter uma movimentação. Outro dia eu estava até falando com o Gouveia, ele me falou um número, confesso que eu esqueci, qual é a movimentação mínima que você precisa ter dentro de uma empresa, dentro de um varejo, dentro de uma plataforma digital, para justificar você lançar e ter a sua plataforma própria. Quando você vai para o Pix, qualquer um pode ter, né? Você pode ter ali uma empresa pequena, uma rede de estabelecimentos pequena, que ela cria ou ela tem uma solução de pagamento. Então, novamente, outras plataformas de geração de demanda podem ter soluções de pagamento, e se as de pagamento não avançarem para ter solução de demanda, você vai olhar, você como às vezes dono de um negócio, você tem duas plataformas. Essa aqui ela cobra um fee de transação. Essa aqui também cobra um fee de transação, mas essa aqui te traz clientes, né, novos que você não tinha. E aí, outro dia eu estava fazendo uma apresentação sobre isso e fazendo pesquisa lá. É curioso que a gente até esquece. O cartão, quando surgiu, o cartão de crédito, ele tinha esse objetivo. Ele era de gerar demanda, né? Depois ele virou só pagamento. O que era antes? Poucas pessoas tinham cartão. Cartão era uma coisa nova, era uma coisa exclusiva. E o speech era, olha, tem um dinheiro novo no mercado e tem gente que está querendo gastar dessa forma. Se você aceitar, né, cartão de crédito, você vai trazer um cliente novo. Hoje em dia, você ter a máquina X ou Y, você não está trazendo mais cliente. Ninguém vai numa loja dizendo, olha, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo que você tem a maquininha da Cielo. Putz, que legal, você tem a maquininha da GetNet, eu vou comprar mais. Passa a ser commodity. Agora, como eu falei no começo da conversa, associa-se a isso uma capacidade de geração de fluxo, isso muda realmente de uma hora para outra, sai de uma perspectiva de custo e entra numa perspectiva de geração de receita. E para fechar pelo menos a primeira parte, você ia falar alguma coisa, Thiago? Sim, eu queria, dando continuidade a esse racional, eu queria que você tentasse encaixar, por exemplo, a compra feita pelo McDonald's de uma empresa de mobile big data de Israel. Perfeito.
eu ia falar justamente do D2C das empresas se movimentando. Então, o que acontece é que, por outro lado, o mundo da geração de demanda, ele sempre foi um mundo muito, vamos dizer assim, caixa preta, né? E até é entendível, porque como a geração de demanda ela é rentabilizada quando você traz o cliente, não é interessante para as plataformas que geram demanda passar todo o comportamento ou dado do cliente, porque aí as empresas, né, as companhias passam a ser autossuficientes em encontrar, né, os clientes. Então, o exemplo lá da Nike que a gente deu antes, a Nike, se for eficiente nos canais próprios dela, ela passa a não depender de outros terceiros. Agora, no caso do McDonald's é interessante, porque foi uma mistura de várias coisas. Eles estão querendo fazer desde eficiência do drive-thru até entender um pouquinho melhor sobre produtos. Então, e é um caso bem interessante, porque é uma empresa que ela já tem um contato direto, que ela tem a loja, o cliente vai lá comprar, só que ela não tem muito dado do usuário. É curioso, eu falei lá que você pode ter uma coisa e não ter outra. Quando você compra no mundo digital, a compra no mundo digital ela é uma compra logada, é uma conta que você tem um behavior. Quando é por aplicativo, você consegue cruzar dados da transação com dados comportamentais. Quando você vai lá no McDonald's, você provavelmente está simplesmente comprando o sanduíche. Talvez você dê seu CPF, porque se você quiser ali nota fiscal paulista e tal, mas não necessariamente. E se você pagar com cartão, nenhuma informação volta do cartão. A partir do momento que você eles avançando para uma empresa de dados, eles tiveram um racional muito interessante, que era o seguinte: eles querem otimizar a forma como eles se relacionam com os clientes, para não necessariamente depender tanto de mídias. Tem uma frase lá que eles colocaram que eu achei bem interessante mesmo, que é o seguinte: passam pelas lojas do McDonald's, ele dava um número, não me recordo agora de cabeça, mas alguns milhões de consumidores. E eles diziam o seguinte: eu não preciso, é muita ineficiência da minha parte ter que utilizar formatos de mídia externo para impactar pessoas que já estão aqui na minha loja e que eu já conheço. Então, com esses dados, eles começam a cruzar, pessoa que compra de um sanduíche que não compra o outro, compra tal produto, deu CPF, não deu. Então, eles começam a gerar uma inteligência proprietária que vai desde a forma como eles estão fazendo comunicação dentro da loja, até o próprio drive-thru e até como eles vão gerar audiências mais inteligentes para eles poderem fazer compra de mídia, onde a inteligência deles e que eles passam a não ter mais a mídia lá como uma caixa preta. Ok. A gente tem perguntas já chegando aqui no Q&A. Então, eu vou começar fazendo a primeira aqui. Tá bom. Como vocês, no caso a Hands, endereçam a coleta de dados nos atendimentos e transações por mensagerias? WhatsApp, Direct Message. Se vocês não fazem ainda, né, como vocês enxergam isso? E dentro da mesma pergunta, como colher sentimento por mensagens de voz? Pelas perguntas, eu consigo até saber quem mandou. Na Hands, a gente não tem nada relacionado à mensageria. A gente se comunica com os clientes através de ativação como push notification e mídia. A gente direciona fluxo, sim, para plataformas de mensageria. Então, imagina que a gente tem aqui o entendimento que um target específico frequentou 3 concessionárias de carro, ele está no momento de comprar carro, eu posso fazer uma notificação push falando sobre seguro, sobre financiamento ou sobre uma própria montadora e aí jogar ele para um fluxo conversacional dentro de qualquer uma dessas plataformas. Então, hoje não é o business da Hands ou transacional, muito pelo contrário, a gente tem feito parceria com algumas empresas que têm essa dinâmica. Porque o transacional, e até hoje deu exemplo de plataformas como o WhatsApp, o WhatsApp não está colocando o WhatsApp dentro desse contexto como uma ferramenta de mídia, ele está fazendo como uma ferramenta de relacionamento. Então, você precisa trazer o fluxo lá para dentro, você precisa gerar a demanda, você precisa gerar o interesse do consumidor em se relacionar, para a partir dali você abrir o canal. Então, a gente está muito mais nesse ponto. E aí, falou sobre opt-in, sobre voz.
Eu não sei se foi exatamente o que eu entendi da pergunta, mas e muitas pessoas perguntam sobre o meu telefone está me escutando, né, no sentido de usar informações do que eu estou falando para segmentações. Isso sim acontece. Eu acho que tudo que a gente vê hoje de voz, para a gente garantir que o serviço funciona, tem plataformas que se escutam, é necessário opt-in, não é, de novo, o nosso business aqui hoje. Então, não me arrisco a dizer sobre o negócio dos outros, mas sim, tem soluções que, para funcionarem, demandam que o usuário dê essa permissão de você escutar e, por consequência, podendo ser utilizado, se tiver opt-in específico para isso, utilizado para segmentação, para interação de usuários e por aí vai. Perfeito. Mais uma pergunta que chegou aqui. Essa é uma pergunta de um tema que saiu semana passada, 2 semanas atrás, e que realmente balançou aí o mundo de mobile, big data e advertising. A Apple anunciou que vai eliminar o IDFA dos seus aparelhos, né? O IDFA eu entendo que é uma feature relevante para o mercado de mobile advertising, porque ela é o que é o enabler do retargeting, né? Do tracking daquele usuário. Sim. E o Google falou, né, ou o próprio mercado está inferindo que o Google vai seguir nesse movimento também. Sim. Então, assim, o que isso muda para o mercado e o que muda até para a Hands? Eu gostaria de saber. Vamos lá. Essa notícia, bom, para quem ainda não sabe o que é o IDFA, é o identificador para publicidade, né, for advertisers. É uma funcionalidade que é como se fosse o número único, né, do aparelho. Então, no passado, os aparelhos reportavam um identificador que seria como se fosse o chassi, né, do telefone. O telefone, na verdade, tem vários identificadores únicos, mas aí tinha um específico que é o AD&D. Aí essas empresas criaram uma subcategoria, ou seja, imagina que você tem o chassi do seu carro. O chassi você nunca muda, né? Até não é permitido. Então, antigamente dava-se o que equivaleria ao chassi do carro, e aí criaram uma segunda camada, que é um número que ele é derivado do chassi, mas ele pode ser renovado. Então, imagina que você, ao invés de dar o chassi do seu carro, você dá um número que ele é uma nova combinação em cima do número do chassi, está associado ao chassi, mas se amanhã ou depois você não quer mais que uma pessoa que você deu esse número no ano passado tenha esse número, você revoga e ele cria um novo, então cria um número randômico. Então era assim que o mercado vinha, na verdade ainda vem, né? Porque a mudança ainda está sendo discutida. E aí, para que serve isso, tá? Para que o mercado precisa desse identificador? Porque você quer saber que o usuário que está no aplicativo A é o mesmo usuário do aplicativo B. Então, você precisa ter uma chave única. Essa chave única é utilizada para várias coisas que eu já falo aqui. O que a Apple fez é que ela não mais vai permitir que um aplicativo tenha acesso a esse dado, tenha acesso a esse número. Então, uma maior dificuldade de você fazer essa portabilidade, esse encontro de audiência. Ela, de certa forma, voltou um pouco atrás na decisão. Não voltou atrás no sentido de que não vai fazer, ela prorrogou um pouco essa decisão. Essa decisão foi prorrogada, segundo a Apple, para dar mais tempo para os desenvolvedores, ou seja, falou que prorrogou numa perspectiva positiva, mas teve muita confusão no mercado, porque várias empresas seriam impactadas. O próprio Facebook admitiu que se essa mudança viesse ou vier literalmente como eles colocaram, eles perderiam, se não me engano, 30% da receita do Facebook Network, né? Que o Facebook Network é a venda da mídia fora do aplicativo do Facebook. Então, também, né, explicando, não sei se está muito técnico, mas é importante, é uma pergunta, né, que demanda uma parte mais técnica. O Facebook, ele capta dados de usuários e tal, mas, e ele entrega a mídia dentro do Facebook, ou ele consegue, via um SDK, entregar a mídia em outros aplicativos, que não seja o Facebook, mas usando as segmentações do Facebook. Então, toda a inteligência que o Facebook tem de segmentação, quando ele impacta o usuário lá dentro, ele consegue impactar fora. A partir do momento que corta esse conector, perde um pouco isso. Então, foi uma notícia que pegou o mercado de surpresa. Então, empresas de retargeting, por exemplo, também vão sofrer bastante e tal. Para Hands, não é necessariamente ruim, tá? No primeiro momento, para o
o que a gente faz atualmente é bom até. Talvez para evoluções que a gente gostaria de fazer de produto tenha um impacto, mas dá tempo, né? Como a gente ainda não seriam produtos novos, dá tempo. Mas por que não é ruim? Porque a nossa tecnologia, ela coleta dado e ativa o usuário. Então, as empresas vão ter um identificador único. O problema é que o identificador único da minha empresa não é o mesmo da outra empresa ou do outro aplicativo. Então, se eu quiser pegar o comportamento que eu coleto através do meu SDK, da minha tecnologia, e impactar, por exemplo, o Thiago, através de um outro app, vai ser muito difícil eu conseguir encontrar o Thiago em outro aplicativo, porque a chave única se perde. Agora, quando a minha tecnologia ela é both ways, ou seja, eu coleto o dado e eu ativo, tanto faz se esse número que eu estou utilizando não é o mesmo número padrão de mercado. Eu consegui fazer essa conexão. Então, a compra de mídia que era desagregada, eu compro o dado aqui, eu compro a ativação aqui, eu faço esse match, ela vai ser desafio. E aí soluções como a nossa, que tem as duas coisas juntas, ela passa a ter uma oportunidade. Ok. Mais uma pergunta que chegou aqui no Q&A, também de um movimento bem recente aí, é o seguinte: na sua visão, por que a Magalu comprou a Inloco? E além disso, o que você espera de resposta dos outros varejistas? E ainda na pergunta, você acredita que veremos aquisições similares em outros setores? Quais? Então, primeiro, por que a Magalu comprou a Inloco? Segundo, você acha que os concorrentes da Magalu vão se movimentar nesse sentido também? E terceiro, quais outros setores também poderiam se movimentar nessa direção? Tá bom. Eu acho que a pergunta da Inloco eu quebraria em duas etapas, tá? A primeira, eu não estou dizendo que foi só esse o motivo, mas é importante pontuar. A Inloco tinha sido investida pelo fundo da família, né? Não necessariamente pela empresa, né? Pelo Magazine Luiza. A Inloco passou por uma transformação na virada do ano e aí ela teve uma mudança que gerou aí uma oportunidade para o Magazine Luiza. Então, não necessariamente todo mundo sabe disso. Agora, pelo lado que eu acho que tem ali estratégico por detrás disso, é o seguinte: o Magazine Luiza está nitidamente se movimentando para se tornar um super app, se movimentando para se tornar um agregador de negócios digitais. Eu acho que aí um pouco de opinião, tá, pessoal? É empresa de capital aberto, então acho que tem um pouco do quanto que isso já está acontecendo na prática, o quanto está jogando para a torcida, no que diz respeito a valorizar ações e tal. Mas eu acho que dentro de um play estratégico, eles estão querendo virar esse marketplace de negócio. Eles compraram também uma outra empresa chamada Aikifome, que é de delivery. Quando eu olho tudo isso, o Brasil ainda não é 100% digitalizado. Então, quando a gente pensa aqui num Rappi, no iFood, que eles atendem bairros de localidades específicas, e aí eles têm ali uma população já mais digitalizada, o play é basicamente todo online. O Magazine Luiza, ele fala com o público, que é o público também do offline, que é o público que frequenta lojas. O marketplace deles, na verdade, todos os marketplaces, ele é composto por lojistas só online, quanto por lojistas físicos. E aí, quando o marketplace gera demanda para uma loja física, é muito fácil você pegar essa atribuição, porque você vai dizer o seguinte: olha, eu fiz o checkout, eu fechei a transação, então fica nítido que eu gerei esse negócio para você. Agora, e se o cara foi na loja física? E se ele gerou a demanda e a pessoa preferiu ir fisicamente até a loja comprar o produto? Ferramentas de geolocalização conseguem, né, de atribuição, conseguem ter isso. Então, eu acho que seja para atribuição quanto para segmentação para gerar negócio, eu acho que o marketplace ter esse entendimento de comportamento dos usuários no mundo real é interessante. Então, o que eu acho, tá? Essas duas possibilidades, tanto de atribuição, mostrar o que está gerando de fluxo, quanto também de segmentação. É muito legal, por exemplo, para um varejista ou um marketplace entender que você, Thiago, foi fisicamente numa loja de um produto X, ou seja, você quer comprar aquele produto, ter a capacidade de entender que você foi lá e na sequência te mostrar, seja ou na sequência ou no momento que você está na loja, te mostrar um desconto naquele produto, é bem interessante. Só para fechar, tempo atrás teve aquele boom lá das pessoas usando, não sei se vocês lembram, as pessoas que iam nos varejistas e usavam busca-pé e chegou a ter briga, isso aí deu lá eu lembro confusão que o vendedor ficava puto da vida, que o cara ia lá na loja, na hora de comprar, abriu o busca-pé, não, mas tem aqui um negócio mais barato. Então, esse cruzamento, né, do mundo físico com o digital, ele acontece e aí soluções como essa acabam ajudando. O que eu acho que vai acontecer, tá?
Eu acho que algumas categorias dentro do varejo digital, do e-commerce, do marketplace, a migração para o digital é mais óbvia, talvez ela nem volte mais para o mundo físico, e aí o entendimento puramente do mundo digital resolve. Eu acho que tem categorias que entraram no mundo digital meio que no susto, mas vão retomar até o físico também. Não digo que vão abandonar o digital, mas vão ter também. E aí eu acho sim que varejistas precisam se preocupar e entender como continuar acompanhando a demanda desse mundo físico. Então eu acho que devem ter mais aquisições desse tipo de varejistas. Você deu o exemplo lá do McDonald's. Então eu acho que dados de geolocalização, que é o que a gente tem, que a Inloco tem, e tem mais 2 players aqui no Brasil que tem, são um dos dados importantes, mas tem outros dados também que eu acho que ajudam os varejistas no entendimento do mundo físico. Os varejistas online no entendimento do mundo físico. Ok. Mais uma pergunta que chegou aqui. O reconhecimento facial já é uma ferramenta que está sendo utilizada para a geração de demanda? Se sim, como? O reconhecimento facial, toda hora ele dá um passo para frente, 2 para trás, tem problema direto. Não sei quem acompanhou recentemente, a Ering teve um problema lá, porque ela, não sei quem acompanhou, ela fazia essa coleta de dados, aí uma loja foi atuada, e aí não sei se na sequência outras lojas vieram. O metrô também aqui em São Paulo teve problema com inteligência, né, de dados facial. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque coletar opt-in da face é um pouco mais desafiador, né, para geração de demanda. Então, tem muita coisa sendo utilizada de reconhecimento facial para validação transacional, para saber se você é você mesmo, para fazer cara crachá, porque você já está ali, a pessoa está transacionando, ela entende que aquilo é um step da transação. Ela precisa se cadastrar ali no aplicativo ou no e-commerce, ela dá. Para você usar isso de forma aberta, mar aberto, você precisa ter um opt-in genérico, né? Que é o opt-in que você consegue ter. Por exemplo, empresas como a nossa coleta de geolocalização, você tem esse opt-in genérico. Eu acho que a coleta do opt-in facial genérico eu ainda não estou vendo muito, porque das duas uma, ou você precisa ter um aplicativo que a pessoa dá o opt-in para o reconhecimento facial genérico e ele passa a ser utilizado, ou a hora que você entra nas lojas, que aí foi onde aconteceu o problema, tanto aqui quanto fora, é muito difícil você coletar opt-in. Imagina que você entrou lá na loja da Hering. Como que alguém vai te avisar, olha, tá vendo aquela câmera ali? A gente está pegando o seu dado. O que eu vejo desses de loja de reconhecimento facial é muito mais voltado para clusterização, contagem de pessoas, saber se entrou mais homem, mais mulher, mas eu não vi ainda nada que fosse voltado a realmente utilizar isso para trazer um cliente novo para dentro de uma loja. Perfeito. Tem mais uma aqui, que é qual a melhor forma das empresas de meio de pagamento e varejistas, né, que você citou vários exemplos aí de usar dados para aumentar a conversão e gerar demanda, mas esses mesmos players utilizarem esses dados para também se protegerem contra fraude. Perfeito, uma boa pergunta, inclusive já, né, que perguntaram de renda, a gente também está olhando para isso. Eu abri lá o começo aqui da live dizendo que é muito difícil você enganar o seu aparelho. Aí você parar o enganar em 2 etapas, né? Vamos dizer assim, o primeiro enganar o comportamento e depois o enganar você realmente ser um especialista, um hacker que você mexa no seu aparelho. Mas enfim, o seu celular diz muito sobre o comportamento. Então, a mesma inteligência que você gera uma demanda, você pode ter uma inteligência para uma análise de crédito e até para uma fraude. Então, imagina que você tem lá um e-commerce, você tem um aplicativo e aí você tem uma solução. A Rent está, inclusive, investindo numa solução nesse sentido. E você vê que o celular da pessoa só tem aplicativo de e-commerce. Então, você olhou os aplicativos, ele não tem um WhatsApp, ele não tem Facebook, não tem Instagram, não tem TikTok, não tem nada. Ele só tem os 5 e-commerce, 5 aplicativos de e-commerce ou 5 aplicativos de banco. Não é, né, algo comum você ter um aplicativo só para comprar. Não, esse aqui é meu celular de compras. Não faz sentido. Mesma coisa sobre geolocalização. Imagina que a pessoa faz uma compra de um produto de um alto valor e ela coloca o endereço de entrega que não é o endereço, não digo nem só o endereço de residência, mas o endereço que você frequenta. Porque às vezes você pode comprar uma geladeira para casa da praia, para casa de final de semana, mas você tem um entendimento de que aquele endereço da entrega, aquele celular nunca esteve presente, tem uma coisa errada.
Então, são algumas soluções que você consegue sim, no entendimento do comportamento, projetar isso para além da geração de demanda e para questões de crédito e fraude. Muito bom. Pessoal, conforme combinado aí, a gente ia manter o episódio aí dentro de 1 hora, né? Então, a gente já respondeu todas as perguntas que apareceram no Q&A. João, gostaria de agradecer aí a sua participação e a rica apresentação. Esse é um mercado e um tema que é recorrente. Eu acho que para todo mundo, está sempre no jornal. Hoje, igual você falou, empresas de vários setores estão utilizando dados para conversão, para geração de demanda, para antifraude, para crédito. Então, é um tema, eu acho que de bastante interesse e a gente conseguiu entregar aqui dentro da expectativa. Muito obrigado, pessoal. Boa noite e até o próximo Confrapar Live Series. Perfeito, valeu, Thiago, obrigado. Eu não sei se eu consigo ou tem que ser você, deixar aqui para quem quiser acompanhar o Morse, que eu acho que tudo o que eu falei aqui a gente gera aí numa frequência boa e rica de conteúdo para quem quiser engajar mais no assunto. Fica aqui o convite. Eu consigo deixar aqui? Não sei. Larissa, se você puder. Consigo, para panelistas também. Vou deixar aqui na... Pronto. Legal. Eu recomendo a leitura também. Pessoal, boa noite aí, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.